Nós vamos falar dos concursos de ilustração que foram promovidos pela Pokémon Company no decorrer da história do Pokémon TCG. Desde outubro de 97, a The Pokémon Company, que na época nem se chamava assim, promove esses concursos de artes com o intuito de promover as cartas, né, e dar a chance para que os fãs possam criar artes que depois vão ser transformadas em cartas, né? Isso algo fora ali da Creatures, que define ali as imagens, né, o merchandising voltado para Pokémon, não só para Pokémon TCG, mas de modo geral, e a Game Freak, que normalmente define os ataques, as entradas de Pokédex e todas as informações descritivas sobre os Pokémons nessa carta. Então, se você já gosta desse tipo de curiosidade, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, que eu vou trazer mais conteúdos como esse. Deixa nos comentários aí se você tem alguma carta predileta que foi criada originalmente por algum Illustration Contest, e eu vejo vocês depois da vinheta. O primeiro concurso de ilustração que foi realizado foi feito em parceria com a CoroCoro Comics, com o anúncio do vencedor em janeiro de 98. Então ficou mais ou menos ali de 97 a 98 rolando esse torneio em parceria com essa revista japonesa, e as cartas vencedoras foram publicadas na coleção Vengeance Series 1 em 98. As três vencedoras foram esse Poliwrath, Snorlax, Mr. Mime. As artes não são lá muito impressionantes, né? Eu particularmente considero elas até bem feias, né? Mas enquanto a gente bota defeito, os vencedores embolsaram aí cerca de 25 milhões de reais em valores atuais. O que isso significa? Calma aí que eu já explico. Essa não foi a premiação literal, mas seria o valor de base do prêmio, já que cada um dos vencedores ganhou cerca de 20 cópias de uma das cartas mais raras e mais caras da história do Pokémon TCG, que é o Pokémon Illustrator Contest, ilustrado pelo Pikachu. Claro que na época ninguém tinha muita informação, né, sobre quanto que isso ia valer. Eu fiz um desenho ali e tal, ganhei uma cartinha e o que eu vou fazer com isso daí? Nada, né? Hoje esse pessoal deve estar rasgando o Cubichu na unha se soubesse que ia valorizar tanto. Afinal de contas, né, se você for considerar, muitas dessas cartas foram danificadas, perdidas, dadas, enfim, justamente pelo pessoal não ter essa noção aí que dezenas de anos depois viraria a carta mais cara e mais rara da história. Hoje essa carta aí, além de ser difícil de achar em boas condições, ela é graduada pela PSA 10, que é a graduação máxima, né? É um item praticamente inexistente. E aí a gente lembra aí que uma dessas cartas foi vendida aí por cerca de 5,25 milhões de dólares pro chumbado do Logan Paul. Eu particularmente não vou com a cara desse cara, né? É um youtuber que tomou inclusive vários golpes aí quando ele começou a colecionar Pokémon, porque ele só se importava de ir atrás e pagar o valor que fosse, e ele foi muito enganado nesse contexto, mas o Pikachu Illustrator dele é de verdade, inclusive ele ostenta ali em um case de cristal com cordão de ouro, etc. E fica uma dica aí, se você quer dar uma olhada em algumas das cartas mais raras, né, já negociadas no mundo de Pokémon, por quem manja disso, que é a PSA, falando aí no escopo mundial, tem uma série no Netflix chamada Coleções que Valem Ouro, onde eles contam a história ali, como que são feitas as negociações, etc. E tem bastante conteúdo voltado para cartas de Pokémon, inclusive conteúdo com Logan Paul e outras cartas bem raras ali, como medalhas de campeões, etc. Eu recomendo essa série, eu já assisti a primeira temporada na Netflix e tem bastante coisa bacana, não só se você curte Pokémon, mas também coleções de esportes, tá? Falando só mais um detalhe sobre essas primeiras cartas que foram premiadas, né? O Mr. Mime, até bem pouco tempo atrás, ele nunca tinha tido uma versão ocidental. Isso só foi possível com o lançamento da Classic Collection, que é aquela box toda cheia de frescura, com dadinho, marcador de dano e não sei o que, e vem 3 decks iniciais, né? Um de cada inicial de campo ali, Venossauro, Charizard e Blastoise, né? Então foi o primeiro print oficial dessa arte inicialmente de um Illustration Contest que veio aqui para o ocidente. Agora, antes da gente começar a falar os próximos capítulos dessa história sobre o Illustration Contest, tá na hora de você largar aquele like nesse vídeo e se inscrever, porque logo mais eu vou trazer a história completa das vending machines, né, que são coleções que foram vendidas na realidade, né, em máquinas lá no Japão,
exclusivas e tem uma mega história, uma mega lore por trás disso daí. Então se você quiser, tiver interesse nisso daí, não se esqueça de se inscrever assim que eu lançar esse vídeo. Você vai receber uma notificação, vai curtir aqui comigo, beleza? Seguindo com a nossa história, depois desse primeiro concurso foram feitos outros de formas variadas, né? Como o CoroCoro Best Photo Contest, que elegeu as melhores fotos tiradas usando o jogo Pokémon Snap do Nintendo 64. Né? Na realidade eram print screens de fotos que você tirava dentro desse jogo de Nintendo 64, né? E essas cartas foram lançadas aí com essas artes com reprints, né? Então a estrutura da carta feitas com base no Base 7, né? Só que com artes diferentes do Pokémon Snap, tá? Tivemos também o 64 Mario Stadium Best Photo Contest, também em parceria com a CoroCoro Comics, também com reprints das cartas de Base 7 utilizando o Pokémon Snap, mas nesse caso o vencedor, ao invés de 20 cópias, ganhou 15 cópias das artes que foram selecionadas, né? Então, quem tirou uma foto, por exemplo, de um Pikachu ganhou 15 cartas desse Pikachu. Também são cartas raríssimas aí, difíceis de você achar no mercado. Na sequência, nós tivemos um concurso específico chamado Creator Snorlax Pokémon Card Contest para criar uma arte do Snorlax. E a vencedora foi essa carta do Snorlax que tem um Z gigante atrás dele. Seguindo para 2009, nós tivemos o 2009, né, o 2009 Pokémon Card Design Contest, que teve algumas das cartas mais raras e caras ser encontradas hoje em dia com artes no estilo infantil, né? Algumas dessas cartas você já devem ter visto por aí, como as artes de Arceus e Pichu. Tivemos também no ano seguinte um design contest similar, com algumas das artes mais raras do Pokémon Zorua, também com aquele traço infantil ali como se crianças tivessem desenhado. Eu desisti de colecionar Zorua, apesar de ser um Pokémon que eu gosto muito, justamente por causa dessa coleção, porque é bem carinha. No decorrer dos anos, vários outros concursos foram feitos, inclusive de forma regional, né? Por exemplo, Europa, Estados Unidos, ou América do Norte de modo geral, etc. Né? Um dos mais recentes é o segundo Pokémon Card Game Illustration Grand Prix, onde tivemos a temática de Pokémon Cool Memories, né? Memórias afetivas relacionadas ali aos Pokémons, né? E a arte que venceu foi uma arte do Charizard, como você pode ver aí, que ficou bem conhecida entre os colecionadores. Pulando para 2020, nós tivemos um concurso voltado para a promoção do filme Zarude e os Segredos da Floresta, né? Que é uma animação bem bacana de Pokémon que mostra a relação ali entre o Zarude e o personagem Coco, que é meio que um Mowgli, meio que um Tarzan ali do mundo Pokémon, né? E nesse filme é interessante que o Zarude, ele meio que é o pai desse menino, etc. É uma história bem bacana e a arte da carta ficou sensacional, foi a versão campeã. Essa é uma carta que veio numa versão baratinha, né? Então quem tiver interesse de colecionar é muito mais acessível do que muitas dessas cartas que a gente está falando aqui no vídeo. Para as últimas coleções lançadas em concurso, em 2022 nós tivemos um Illustration Contest que inaugurou o modelo de concursos quase que anual. As cartas vencedoras foram na ordem Bulbasauro, Arcanine e Greninja. Coincidentemente, o Pokémon básico, um estágio 1 e um estágio 2, né? Esse concurso seguiu o conceito de ter a temática ali falando sobre a vida diária dos Pokémons. Para essas cartas, ao vencedor foi dado o prêmio singelo de $5.000, que vamos combinar, né? Já dá para comprar bastante cartinha. Imagina, você desenha, ter sua arte aprovada, ganha uma cópia das cartas e ainda uma boladinha ali de dinheiro bem significativa. Em 2023 nós tivemos um concurso aí ano passado, né? No qual foi o primeiro concurso que contemplou Pokémon X como artes que deveriam fazer parte aí como uma categoria separada dos contexts, né, dos concursos de ilustração. O vencedor foi a carta do Grafafai X, que inclusive ela veio para cá pro ocidente como uma carta jumbo, né, na box do Grafafai X. O concurso mais recente em andamento, né, que começou agora no ano de 2024, com a temática Magical Pokémon Moments. Ele está na fase final, né, recentemente foi divulgado aí quais eram as 100 artes finalistas, e aí ele tem essa categoria de artes para cartas comuns e artes para cartas de Pokémon X, no qual os Pokémons elegíveis foram Charizard, Pikachu, Eevee, Feraligatr, Flygon, Absol, Bidoof, Melmetal, Toxtricity e Koraidon. E eu convido você a comentar aqui qual a sua arte final. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Tem a sua carta predileta aí do Illustration Contest? Se você se arrisca aí
a desenhar. Você acha que seria bacana ter alguma coisa ali que envolvesse a América Latina? Porque um detalhe é que até agora não teve nenhum concurso que a gente daqui conseguiria participar. Inclusive nesse último Illustration Contest aí, tem alguns países como Nova Zelândia, Estados Unidos, Japão, tem alguns países limitados aí para quem consegue participar dessa arte. E se você gostou desse vídeo, convidar vocês mais uma vez a curtir e compartilhar. Deixa sua ideia de vídeo, tem algum tipo de vídeo que você tem curiosidade de saber mais informações, seja sobre coleções de TCG ou sobre Pokémon de modo geral, manda que eu escuto você. Inclusive, eu vou deixar aqui um card de um vídeo que foi uma ideia de um inscrito, o do Lucas, né? Que é um vídeo sobre times de futebol e quais seriam seus mascotes se eles fossem Pokémons. E eu vejo vocês na próxima. Um abraço do Zubat e tchau, tchau!